Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Se você curte histórias de traição, relatos de vida, relatos de casais, você está no canal certo. Aproveita, se você ainda não for inscrito no meu canal, já se inscreve, não custa nada, é bem rapidinho, tá bom? Então, vamos lá, a leitura de mais um relato, que hoje a gente vai ouvir o relato de uma seguidora nossa aqui, de uma inscrita aqui do nosso canal, que resolveu aí compartilhar a sua história, uma história muito emocionante. Olha o título, Amiga que eu traí sem saber, né? Então ela acabou se envolvendo com um homem no qual ele era casado, e logo depois ela vai descobrir que aquele homem era casado com uma antiga amiga dela, né? Então um relato bem emocionante. E antes de começar, eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês. Você acha que Deus permite que a gente viva certas decepções amorosas, decepções de vida, e que na verdade aquela decepção não foi algo ruim pra gente? No começo foi, mas depois a gente viu que foi um livramento, na verdade, de Deus? Deixa aqui nos comentários, escreva aqui no comentário, eu acredito, se você compartilha da mesma opinião que eu. Então, sem mais enrolações, vamos lá à leitura do relato da Lídia. Rafael, eu resolvi compartilhar esse relato com você para que você possa ler a minha história. Eu acredito que ela pode ajudar muitas mulheres que, assim como eu, acabaram se perdendo entre o amor e a carência, e a ilusão de um homem que sabia exatamente o que dizer. Meu nome é Lígia, tenho 40 anos, moro em Maringá, e até pouco tempo atrás eu acreditava que estava vivendo um amor verdadeiro, mesmo sabendo lá no fundo que ele era proibido. Não sou uma mulher ingênua, nem alguém que não entende as consequências das próprias escolhas, mas o que aconteceu comigo foi uma mistura de solidão, carência e manipulação que me deixou completamente cega. Eu conheci o Eduardo numa clínica onde eu fazia fisioterapia. Eu havia lesionado o ombro em um acidente doméstico e ele era o responsável técnico do local. Educado, simpático e sempre muito atencioso. Ele começou a puxar conversa comigo desde a primeira sessão. No começo eu achava apenas que era parte do trabalho dele ser gentil, mas aos poucos as conversas foram se tornando mais pessoais. Ele perguntava sobre a minha vida, meu trabalho, meus hobbies, e eu, boba, me sentia lisonjeada com tanta atenção. Ele dizia coisas como: você tem um jeito calmo, sabe? Faz tempo que não conheço alguém tão leve. Aquela frase ficou martelando na minha cabeça. Eu não ouvia algo assim há anos. Depois do meu divórcio, eu me fechei completamente para relacionamentos. Foram quase 5 anos sozinha tentando reconstruir a minha vida, cuidar da minha filha adolescente e, sinceramente, tentando gostar de mim de novo. E aí apareceu o Eduardo, charmoso, maduro, cheio de atenção e aparentemente interessado em mim. Um dia depois da sessão, ele me convidou para tomar um café ali perto, disse que precisava descontrair um pouco do trabalho. Eu aceitei. Conversamos por quase 2 horas. Ele me contou que era casado há 18 anos, mas que o casamento estava acabado. Segundo ele, dormiam em quartos separados, viviam mais como colegas de casa do que como marido e mulher. A história de sempre, né? Mas naquela hora, eu quis acreditar. Nos dias seguintes, ele começou a mandar mensagens, primeiro sobre o ombro, depois sobre o café, e logo começaram um bom dia, linda, eu pensei em você hoje. Eu sabia que era errado, mas estava carente. Sabe quando alguém desperta em você uma sensação que estava adormecida há muitos anos? Eu me sentia viva novamente. As coisas evoluíram rápido demais. Em menos de um mês ele me disse que não conseguia mais fingir e que queria estar comigo de verdade, que eu era tudo o que ele buscava. Eu me apaixonei, me joguei. E pouco tempo depois nos tornamos amantes. A princípio eu tentava racionalizar.
Ele vai se separar, é só questão de tempo. Eu não sou a culpada por ele estar infeliz no casamento. Mas conforme os meses foram passando, percebi que nada, absolutamente nada mudava. Ele continuava morando com a esposa, sempre tinha uma desculpa. Os filhos, a casa, o momento difícil no trabalho, e eu completamente envolvida aceitava tudo. Foram 8 meses assim, encontros escondidos, mensagens trocadas no meio da madrugada, promessas sussurradas no pé do ouvido. Ele dizia: você é a mulher da minha vida, Lígia. Só preciso resolver algumas coisas antes de oficializar tudo. Mas eu comecei a notar algo estranho. Ele evitava falar muito da esposa, eu não sabia o nome dela, nem onde ela trabalhava. Um dia eu perguntei meio sem jeito e ele respondeu: não quero misturar as coisas. O que eu tenho com você é especial. Não quero trazer a sujeira do meu casamento para isso. E eu de novo engoli essa conversa, até que um dia o destino resolveu me acordar da pior maneira possível. Olha só, eu estava em um evento beneficente da escola da minha filha, ajudando a organizar uma rifa, quando encontrei uma amiga da adolescência. Era a Paula. Fazia mais de 20 anos que não nos víamos, desde os tempos da faculdade. Ela estava linda, sorridente, com aquele mesmo brilho no olhar de sempre. Conversamos, rimos, relembramos histórias antigas e no meio da conversa ela comentou que morava perto da clínica onde eu fazia fisioterapia. Eu naturalmente mencionei o nome do lugar, ela arregalou os olhos. Ah, o Eduardo trabalha lá, né? Meu marido é o responsável técnico. Ixi. Naquele instante, Rafael, meu chão desapareceu. O sangue sumiu do meu rosto, eu mal conseguia disfarçar, senti o mundo girar. Mas para não parecer estranha, forcei um sorriso e disse apenas: ah, é mesmo? Que coincidência. Coincidência não. Era o universo me mostrando da forma mais cruel possível o tamanho do erro que eu estava cometendo. Naquela noite cheguei em casa destruída. Passei horas encarando o celular sem saber se o confrontava ou se simplesmente sumia. No fim, escrevi uma mensagem curta: Eduardo, precisamos conversar agora. Ele respondeu quase na hora, tentando desviar: amor, estou com a família, depois a gente se fala, tá? Família. A palavra doeu como uma facada. Eu desliguei o celular e chorei como não chorava há muitos anos. Chorei de raiva, de vergonha, de culpa, porque além de tudo, eu tinha traído, sem saber, uma amiga que um dia foi muito importante para mim. Naquela noite percebi que o amor que eu achava verdadeiro era, na verdade, uma ilusão cuidadosamente construída. Mas eu ainda precisava ouvir da boca dele. E foi isso que aconteceu no dia seguinte, quando o chamei para um último encontro. Na manhã seguinte eu acordei com os olhos inchados e o coração pesado. Passei a noite inteira revivendo cada detalhe da conversa com a minha amiga Paula, né? Tentando encontrar uma explicação que me poupasse da verdade, mas não havia nenhuma. Eu tinha sido enganada, usada e, pior, tinha me tornado cúmplice sem saber da traição de uma mulher que um dia me chamou de amiga. Decidi mandar mensagem para o Eduardo pedindo para nos encontrarmos e escrevi apenas: preciso te ver, é importante. Ele respondeu minutos depois dizendo que podia me encontrar no fim da tarde, no mesmo café onde tudo começou. Engraçado, aquele café que antes era símbolo de leveza, agora parecia o cenário perfeito para o desmoronamento da minha ingenuidade. Quando ele chegou, trazia o mesmo sorriso de sempre, aquele sorriso calculado que misturava charme e segurança. Me deu um beijo na testa, tentou segurar a minha mão, mas eu recuei. O que foi, amor? Ele perguntou, tentando parecer preocupado. Eu respirei fundo e disse firme: eu encontrei a sua esposa ontem. Ele empalideceu. Na hora, por alguns segundos, ficou mudo. Só piscava rápido, tentando reorganizar os pensamentos
Como assim? Perguntou, forçando uma risada nervosa. Simples, ela é a Paula, a minha Paula, amiga da faculdade. A mulher que você sempre escondeu de mim. Ele levou as mãos na cabeça e murmurou: meu Deus, não pode ser. Naquele instante percebi que o choque dele não era por arrependimento, era por ter sido descoberto. Ficamos em silêncio por alguns segundos, que pareceram uma eternidade. O som das xícaras batendo e das conversas em volta pareciam distantes, como se eu estivesse dentro de um aquário assistindo a minha própria ruína. Por que você nunca me disse o nome dela? Perguntei, tentando conter o tremor na voz. Ele desviou o olhar. Porque eu sabia que se você soubesse, ia acabar se afastando de mim e eu não suportaria te perder, Lígia. A audácia dele me deu um enjoo. Então preferiu mentir? Me envolveu no relacionamento podre com uma mulher que foi a minha amiga? Ele suspirou teatral. Eu ia te contar, eu juro, eu não sabia que vocês eram amigas. Mas quando percebi o quanto eu gostava de você, fiquei com medo. Medo de quê? Rebati, de assumir suas mentiras? Ele então começou aquele discurso ensaiado que, olhando agora, era típico de um manipulador ou de um narcisista, né? Disse que o casamento dele já estava morto há muito tempo, que dormiam em quartos separados, que a Paula era fria, que o relacionamento deles era só aparência, mas o que me feriu mais foi ouvir a calma com que ele distorcia toda a realidade, como se quisesse me convencer de que eu era a única vítima ali. Você não entende, Lígia. Eu nunca amei ninguém como eu amo você. Ele disse, pegando a minha mão à força. Eu ia te contar tudo, mas o destino se adiantou. Eu o encarei em silêncio por um instante, quase acreditei de novo. Era esse o poder dele, transformar mentiras em confissões comoventes, fazer a culpa parecer um gesto de amor. Mas havia uma parte de mim que já não suportava mais a farsa. Eduardo, você tem noção do que fez comigo? Perguntei. Você me colocou contra uma mulher que nunca te traiu, me fez acreditar que era livre, me fez sentir no direito de te amar. Ele tentou se justificar falando rápido, tropeçando nas palavras. Eu nunca quis te magoar, Lígia. As coisas fugiram do controle. Eu não planejei nada disso. Eu não imaginava que vocês eram amigas. Mas planejou sim. Planejou cada palavra, cada toque, cada promessa. E agora, quando tudo desabava, tentava se esconder atrás da fragilidade que nunca existiu. Levantei-me, pronta para ir embora, mas ele segurou meu braço com força. Não faz isso comigo, Lígia. Eu vou resolver tudo. Me dá só mais um tempo. Olhei para ele e respondi gelada. O seu tempo acabou. Saí do café tremendo, as pernas bambas e o estômago embrulhado, e o coração em pedaços. No caminho de volta para casa, recebi uma sequência de mensagens dele. Você é tudo para mim. Eu vou me separar. A Paula não pode saber. Vai ser um escândalo. Por favor, não destrói o que a gente tem. E a ironia, ele ainda queria me convencer a manter o segredo, como se eu fosse responsável por preservar a imagem dele, mas algo dentro de mim já havia mudado. A decepção foi tão grande que pela primeira vez eu o vi sem o encanto, sem o charme, sem o disfarce. Eu bloqueei o número dele, mas confesso, não aguentei por muito tempo. Nos dias seguintes, a abstinência emocional foi devastadora. Eu sentia a falta das mensagens, das ligações, da sensação de ser desejada. Era como se eu tivesse me viciado nele. A cada tentativa de me afastar causava um vazio enorme dentro de mim. Foram dias de luta interna. Metade de mim queria sumir, a outra metade queria uma explicação, uma redenção, qualquer coisa que justificasse o que ele tinha feito. E foi nessa confusão emocional que ele reapareceu. Bateu no portão da minha casa sem avisar. Apareceu com flores, um olhar de culpa e uma voz mansa. Eu precisava te ver. Não consegui te deixar assim, disse, enquanto eu permanecia imóvel, sem saber se eu o mandava embora ou se eu ouvia mais uma vez. Eu deveria ter fechado o portão, mas não fechei. E esse foi o maior erro da minha vida.
Quando abri o portão, vi o Eduardo ali parado com aquele olhar de arrependimento ensaiado. Meu coração pareceu esquecer tudo o que ele havia feito. Era como se por um breve instante. Então, pessoal, se você chegou até aqui nesse relato, um relato muito emocionante, vamos já descobrir qual que vai ser o desfecho dessa história, tá, pessoal? Então aproveita, se você está gostando, curte, não custa nada, pessoal, e me ajuda muito o meu trabalho. Se inscreve no meu canal e deixa um comentário aí me dizendo o que você está achando da história. Então vamos lá continuar o relato. Quando abri o portão e vi o Eduardo ali parado com aquele olhar de arrependimento ensaiado, meu coração pareceu esquecer tudo o que ele tinha feito. Era como se por um breve instante eu tivesse voltado aos primeiros dias, quando as mensagens me faziam sorrir, quando eu acreditava que ele seria o homem que iria me tirar da solidão. Ele me abraçou sem pedir permissão e eu deixei. Senti o perfume dele, o calor do corpo e toda a raiva que eu sentia se misturou com saudade, com fraqueza, com uma vontade enorme de acreditar que dessa vez ele falava a verdade. Eu não consigo ficar sem você, Lígia, ele disse com os olhos marejados. Desde que você me bloqueou, minha vida virou o inferno. Eu pensei em você todos os dias. E a sua esposa? Perguntei tentando não desabar. Ele suspirou, abaixando o olhar. As coisas estão cada vez piores entre nós. Ela já sente que algo mudou. Eu estou tentando resolver de forma menos dolorosa possível. As mesmas promessas, as mesmas desculpas e mesmo assim uma parte de mim ainda queria acreditar. Talvez porque depois de tanto tempo sozinha, era mais fácil aceitar uma mentira bonita do que encarar o vazio da verdade. Ele insistiu para entrar, dizendo que só queria conversar, mas bastou estarmos frente a frente por alguns minutos e tudo recomeçou. O toque, o beijo, o desejo reprimido e junto com tudo isso a culpa voltando ainda mais forte. Eu sabia que estava errando, mas me sentia emocionalmente aprisionada a ele. Aquele homem parecia conhecer cada fraqueza minha, cada toque dele, tudo que ele dizia, tudo que ele fazia, mexia comigo. E ele sabia exatamente o que dizer, como se comportar, quando se mostrar vulnerável e quando ser firme. Era uma manipulação disfarçada de amor. Nos dias seguintes, voltamos a nos falar constantemente. Ele prometia que tudo estava prestes a mudar. Disse que tinha alugado um apartamento, que estava apenas esperando o momento certo para sair de casa. E eu mesmo desconfiando, me agarrava a essa esperança, como quem se agarra a uma tábua em alto mar. Às vezes ele sumia por 2 ou 3 dias, quando eu cobrava, ele inventava desculpas, uma viagem de última hora, problemas no trabalho, discussões em casa, e eu, em vez de me impor, acabava pedindo desculpas como se eu fosse a errada por querer um pouco de atenção dele. Aos poucos percebi que eu estava me diminuindo para caber na vida dele. Lembro de uma noite especial, era aniversário da minha filha e ele me prometeu que apareceria depois da festa, nem que fosse por meia hora. Fiquei esperando até 2 horas da manhã, o celular mudo, nenhuma mensagem. No dia seguinte, ele mandou um áudio chorando, dizendo que a esposa teve uma crise de ansiedade, que ele não pôde sair. Eu não sabia mais se acreditava ou se apenas aceitava por medo de perder o pouco que me restava dele. Essa relação me consumia. Eu já não dormia direito, não comia direito, vivia tensa, o medo de ser descoberta, a vergonha de mim mesma, a ansiedade constante, tudo misturado como uma paixão doentia que eu confundia com amor. Era como se ele tivesse se tornado uma droga e eu uma dependente emocional, uma viciada. Um dia decidi acabar com aquilo de vez. Mandei uma mensagem longa dizendo que não queria mais continuar, que eu não era o tipo de mulher que destrói famílias, que o que a gente vivia era errado. Ele demorou horas para responder e quando finalmente respondeu, escreveu apenas: "Eu entendo, só não esquece que eu te amo e que ninguém nunca vai te amar como eu." Aquela frase foi o suficiente para me quebrar no meio. Como se fosse uma chave, ele sabia exatamente onde girar para me prender de novo naquele ciclo.
E voltou tudo, a saudade, as lembranças, o medo da solidão. Por alguns dias tentei seguir firme, me afastei, deletei as mensagens, bloqueei o número, mas ele sempre dava um jeito de aparecer um novo número, um e-mail, um recado mandado por um amigo em comum. E cada vez que ele reaparecia, era como se eu perdesse um pouco mais de mim. Eu comecei a perceber que ele não queria apenas o meu amor, ele queria o meu controle. Queria me ver girando em torno dele, disponível, emocionalmente presa, e eu, envergonhada, percebi que estava deixando isso acontecer. Minha mãe começou a notar que eu estava diferente, distraída, triste, irritada, e um dia, sem entender o motivo, ela me disse algo que eu nunca esqueci. Filha, tem gente que não ama a gente, tem gente que se alimenta da nossa fragilidade. Aquilo ficou martelando na minha cabeça por dias, e foi justamente essa frase que começou a abrir meus olhos. Na semana seguinte, Eduardo apareceu na clínica com a Paula, eles chegaram juntos. Ela o esperava na recepção sorrindo enquanto ele entrava para atender. Foi ali naquele instante que a ficha caiu de vez. Ele não tinha se separado, nunca se separaria. Tudo o que ele me dizia era apenas uma forma de me manter cativa, presa a uma fantasia. Senti uma mistura de raiva e vergonha. E pela primeira vez em muito tempo eu soube o que precisava fazer, me libertar dele de verdade. Mas como se libertar de alguém que te domina sem te tocar? Como cortar de laços que não são físicos, mas emocionais. Essa resposta eu só fui encontrar algumas semanas depois, quando descobri que a Paula, minha antiga amiga, também tinha descoberto tudo. E agora, como é que vai ser? Bora lá! Era uma terça-feira à tarde, eu estava em casa tentando manter minha rotina normal, quando recebi uma mensagem de um número desconhecido. A mensagem dizia apenas: Lígia, precisamos conversar. É sobre o Eduardo. Demorei alguns minutos para responder, meu coração começou a disparar, perguntei quem estava falando e a resposta veio rápida, curta e direta. Sou a Paula. Naquele momento eu senti o sangue sumir do meu rosto, era como se todo o peso das minhas escolhas tivesse caído de uma vez sobre mim. Eu sabia que esse dia chegaria, mas não esperava que fosse de forma tão repentina. Demorei um pouco, mas respondi. Pedi para conversar pessoalmente e ela concordou. Marcamos de nos encontrar em um café discreto, longe da clínica, longe de qualquer lugar onde pudéssemos ser vistas por conhecidos. Na hora marcada, lá estava ela, impecável, com aquele mesmo sorriso doce, mas agora com um olhar duro, profundo, de quem já sabia tudo. Sentei diante dela, sem coragem de dizer nada. Ela começou a falar com uma calma que me desarmou completamente. Eu soube de tudo, Lígia, não sei há quanto tempo isso vem acontecendo, mas sei o suficiente. Engoli seco, sentindo as mãos suarem. Paula, eu juro que eu não sabia que era você. Se eu soubesse, ela levantou a mão interrompendo. Eu acredito em você. Pelo menos no começo, sei que o Eduardo é um homem convincente. Eu vivi 20 anos ao lado dele, conheço as manipulações, os dramas, as desculpas. Aquelas palavras foram um soco. Ela não estava ali para me humilhar, ela estava ali para encerrar um ciclo, o dela e o meu. Sabe o que é mais triste, Lídia? Continuou ela. Ele me traiu muitas vezes. Eu sempre perdoei, sempre dei uma chance. E agora, quando achei que nada mais poderia me surpreender, descubro que a outra mulher era alguém que eu já considerei uma amiga. As lágrimas vieram antes mesmo que eu pudesse me controlar. Me perdoa, Paula. Eu sei que não existe justificativa, mas eu me deixei enganar. Eu acreditei nas promessas dele. Eu achei que estava vivendo um amor de verdade. Ela respirou fundo e respondeu com uma serenidade que eu jamais teria naquele momento. Eu não sou quem te deve perdoar, Lígia. Você precisa se perdoar e, principalmente, precisa parar de amar o homem que só te usou para se sentir poderoso. Aquelas palavras me atravessaram como uma lâmina, mas de algum modo também foram libertadoras, porque eu sabia lá no fundo que ela estava certa. Agora eu faço uma pergunta para você que está me assistindo aí. Você teria essa mesma serenidade que a Paula teve com a Lígia, essa mesma cumplicidade, essa mesma compreensão que ela teve?
Deixe aí nos comentários. Conversamos por mais de 1 hora, ela me contou detalhes do casamento, os anos de infidelidade, as mentiras repetidas, as mulheres que ele envolvia com o mesmo discurso. Era sempre igual. Ele se apresentava como um homem incompreendido, o marido preso no casamento falido, o romântico que só precisava de um empurrão para ser feliz. E todas nós, em momentos diferentes, caímos na mesma armadilha. Quando saí daquele café, sentia uma mistura estranha de vergonha e alívio. Era doloroso admitir, mas finalmente eu enxergava o Eduardo pelo o que ele realmente era. Um manipulador emocional, alguém incapaz de amar sem dominar. Nos dias seguintes ele tentou me procurar, mandou mensagens, e-mails, até deixou um bilhete na portaria do meu prédio, mas dessa vez eu não cedi. Apaguei tudo, bloqueei todos os contatos e não olhei para trás. As primeiras semanas foram horríveis, eu chorava por algo que nunca existiu. Não era amor que eu sentia, era obstinência, era o vazio de ter perdido uma ilusão. Mas aos poucos esse vazio começou a dar espaço a algo novo, a lucidez. Comecei terapia, falei tudo sem esconder, sem justificar, e foi ali nas primeiras sessões que eu entendi o quanto essa história tinha me ensinado sobre mim mesma. Eu percebi que não era apenas a vítima do Eduardo, eu também tinha me traído, tinha ignorado os sinais, tinha escolhido acreditar nas mentiras, tinha me colocado em segundo plano para caber na vida de um homem que nunca abriria espaço para mim. E reconhecer isso foi o primeiro passo para me libertar da verdade. Meses depois soube que a Paula finalmente se separou, mudou de cidade, recomeçou a vida e de certa forma fiquei feliz por ela, porque no fim ambas fomos enganadas e ambas merecíamos recomeçar. Hoje, quando olho para trás, não sinto mais raiva nem vergonha, sinto apenas gratidão por ter sobrevivido àquilo, porque por mais contraditório que pareça, foi essa dor que me devolveu para mim mesma. Rafael, eu quis compartilhar essa história com você porque sei que muitas mulheres vivem algo parecido e acham que estão em uma história de amor. Mas amor de verdade não dói, não exige mentiras, nem segredos, nem medo. O amor de verdade é leve, é recíproco e não precisa de esconderijo. Se eu pudesse dar um conselho para alguém que me ouve agora, seria esse: nunca aceite ser um plano B de alguém. Porque quem te ama de verdade te escolhe e te escolhe à luz do dia. E foi assim que eu aprendi da forma mais dura possível que às vezes o amor que você precisa lutar para salvar é o amor próprio. Fim. Muito bem, pessoal, chegamos a mais um fim de uma história muito emocionante, a história da Lígia, da Paula e do Eduardo, né, que é o narcisista aí. Me digam aí o que vocês acharam dessa história. Vocês esperavam que a Paula fosse ter essa reação, né, tão compreensiva com a Lígia, né? A Lígia se prendeu, né, naquela falsa ilusão daquele amor, né? O Eduardo é o típico homem narcisista que controla, né? E ele não controlava não somente a Lígia, mas também a Paula, né? Ela já havia perdoado ele de diversas traições e ele continuava ali sempre manipulando, sempre traindo da mesma forma, né? Mas enfim, ambas conseguiram se libertar, né, desse relacionamento falido e nada sadio, né? Então é isso, pessoal. Muito obrigado pela sua companhia. Agradeço demais. Curte esse vídeo, deixe comentário e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Então fique com Deus e tchau, tchau.